Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma segunda-feira para trazer aquele insight para vocês aí, para vocês pararem um pouco para pensar e ver se faz útil, se faz útil aí na vida de vocês. Então, sem mais enrolação, vamos embora para um ponto importante que semana passada a gente estava falando sobre isso, né? Sobre você fazer aquele bypass no cérebro, porque isso pode ajudar você a fazer coisas que você procrastina, que você demora, que o seu corpo não gera aquela energia e aquela motivação para você poder fazer independente, né? Ou seja, você fazer isolado sem precisar de outros fatores. Então, sobre essa questão que eu falei, não, que você tem que arrumar outra coisa para você poder recompensar, para seu corpo entender que você precisa fazer executar aquele comportamento. Então, mas para o corpo fazer isso, ele precisa de um neuromodulador muito importante na nossa vida e que sim, é muito conhecido, mas também sim, é muito conceituado da maneira errada, que é a famosa dopamina, né? Que existe duas áreas ali no nosso cérebro, mais especificamente num tronco encefálico, que produz esse neuromodulador, né? Que é a área tegmental ventral e a substância nigra, né? Que fica fica em dois lugares aqui no nosso tronco encefálico. Mas o que eu quero trazer para vocês é que esse tema motivação é um tema extremamente complexo, porque como também essa palavra, além da dopamina, é muito banalizada, né? Banalizada que eu digo assim, suja, né? Porque uns falam uma coisa, outros falam outras, e vocês sabem que eu só falo aqui o que tem embasamento científico e o que eu posso provar para vocês, né? E o que acontece também, o que aconteceu e o que está acontecendo na minha vida. Então eu só falo essas duas coisas. Primeiro, o que eu posso provar, e segundo, o conhecimento empírico, que é o que aconteceu na minha vida, né? Então, essa motivação que você precisa fazer é interessante, porque, por exemplo, na minha vida eu tive vários momentos em que essa predição da recompensa, vou explicar mais a fundo sobre essa questão, foram vários fatores diferentes em épocas diferentes. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque é preciso, na nossa vida, a gente sempre ter motivos para agir, motivos para fazer alguma coisa, motivo para levantar, motivo, ou seja, tudo na nossa vida depende de uma certa motivação para que a gente exerça algum comportamento. Então, para você fazer esse bypass, para você fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa... Ixi, eu acho que vai chover aqui. Você precisa... Se chover, aí eu dou uma pausa aqui e mudo de lugar para a gente continuar. Então... Ixi, eu acho que já vem. Já volto. Pera aí, rapidinho. Bom, não sei se está dando para escutar, mas vai assim mesmo. A chuva aí pegou pesado ali agora. Mas enfim, o que eu estava falando é que o corpo, ele precisa, né, desse motivo, dessa predição de recompensa para poder agir. Por que eu falo predição de recompensa, né? Tem um estudo científico interessante que foi feito tanto em animais quanto em humanos, né? Sobre essa predição de recompensa. Porque muita gente fala, né? Que eu falei que a turma banaliza muito o nome, né? O contexto. Então muita gente troca essa motivação por entusiasmo. Por que eu falo que
muita gente confunde e troca essa motivação por entusiasmo, porque a turma fala que não, quando o motivo acabar, a disciplina permanece, ou então a disciplina vence a motivação, e isso e aquilo outro, como se esse termo motivação fosse apenas um impulso, fosse apenas aquele fique na frente do espelho, faça isso, faça aquilo que muita gente faz, que isso, né, assim, em partes, não é motivação. Então, isso é entusiasmo, ou seja, o entusiasmo em várias situações na nossa vida, principalmente em comportamento, acaba, passa. Isso, ok, o entusiasmo sim, mas a motivação não. Então, cientificamente falando, o que é motivação, né? Então, motivação é um motivo que você estabelece na sua vida para poder agir. Então, como é que a disciplina vai vencer a motivação, se para você ter disciplina em alguma coisa, você tem que ter um motivo para estar fazendo aquilo? Então, o entusiasmo, ok, você começa ali naquela empolgação, e vamos nessa que agora vai dar certo e tal, vai para frente do espelho, grita uns 5 eu posso e não sei o que lá, aquela coisa que vocês já sabem que acontece por aí. Mas essa motivação, aí sim, ela acaba, mas o motivo ou a motivação não acaba. Porque a motivação é o motivo que você tem para fazer ou exercer algum comportamento. Tá entendendo? Então, a disciplina, ela vem desse motivo para agir. Então, por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso executar esse comportamento? Por que eu estou agindo dessa forma? O que é que está acontecendo conscientemente ou inconscientemente para eu tomar essa atitude, fazer e executar esse comportamento, ter esse hábito? Então, é muito interessante, voltando para o estudo científico, que eu vou falar do modelo animal, né, do teste feito no modelo animal, que é melhor e que é mais fácil de entender essa questão da motivação, né? Aonde essa motivação e aonde essa predição de recompensa acontece na nossa vida, que nos faz, né, nos movermos para executar qualquer comportamento ou ter até um vício, né? Que puxando essa linha a gente chega no vício. Então é feito um estudos colocando vários eletrodos na cabeça, né, do macaco, que está, né, nesse estudo científico, e aí eles acendem uma luz que até então essa luz para ele é apenas alguma coisa está acontecendo, só que em seguida dessa luz ele recebe um suco, ou seja, que macaquinho gosta bastante de suco de laranja, então é dado esse suco para ele. Então, quando ele toma esse suco, o pico de recompensa, né, do sistema de recompensa dele dá porque esse limite, né, de dopamina, desses neuromoduladores, ele tem um nível basal, principalmente o da dopamina, né? Ele tem um nível basal que faz com que a gente execute coisas, porque assim, esse neuromodulador é o neuromodulador, vamos dizer assim, da ação, né? A gente precisa dele para poder agir, para poder ter impulso, ou seja, é como se tivesse chovendo, ou então como se tivesse um chuveiro de baixo para cima, né, daquelas duas áreas que eu falei, a área tegmentar ventral e a substância nigra. Então ele libera esse neuromodulador para várias áreas do cérebro, que impulsiona, ou seja, que é o combustível para essas áreas do cérebro passar informações, né,
pro sistema nervoso periférico e o central também, para a gente poder se mover. É uma parte um pouco técnica para vocês terem uma ideia mais ou menos do que acontece. Então, ele tem um limite basal. Então, quando ele recebe o suco, esse pico ele explode, ou seja, ele sai do basal e depois volta para o basal, ou seja, no momento que ele toma o suco, então essa dopamina ela aumenta, porque é uma coisa que ele gosta de fazer, que o cérebro está meio que marcando que aquilo que ele fez é bom e ele precisa fazer de novo, entendeu? Lá no começo, o que a gente conversou, que você precisa encontrar alguma coisa que seja recompensadora para você, porque aí o seu cérebro ele vai gerar picos de dopamina, né, que é esse neuromodulador, para que você possa continuar fazendo, incentivar o seu corpo internamente para ele continuar exercendo, ou então buscando aquele comportamento. Tanto é que na segunda vez que a luz acende, então esse pico de dopamina que deu quando ele tomou o suco, já agora acendeu, ou seja, deu um pico maior quando a luz acendeu, ou seja, ele agora associou a luz a ganhar o suco em seguida. Então, a dopamina, esse neuromodulador começou a dar picos maiores quando a luz acendia. Ou seja, quando ele toma o suco, não é mais recompensador para ele do que a predição da recompensa. Ou seja, o que antecede aquilo, o que faz realmente ele se mover para poder ganhar aquele suco, que nesse estudo é apertar o botãozinho 10 vezes, entendeu? O macaco aperta, depois que acende a luz, ele aperta o botãozinho 10 vezes para poder receber o suco. Então, quando essa luz acende, que ele junta tudo isso, ele diz, ó, quando a luz acender, eu apertar 10 vezes o botãozinho, eu recebo um suco, ou seja, a recompensa. Então, quando ele recebe a recompensa, o pico de dopamina é é significativo, é bem menos significativo do que quando acende a luz, ou seja, a predição da recompensa. Então, isso mostra que o que importa, na verdade, é os sinais, ou seja, coisas que vai preditar a recompensa, né? O que você está buscando. Então, por isso que eu falei aquela questão e agora eu estou aprofundando um pouco mais e eu trago essa pergunta para você, entendeu? O que realmente lhe motiva? O que realmente para você é uma predição de recompensa? Tipo, caramba, eu preciso fazer isso para receber o suco lá na frente. Que no caso desse estudo científico do macaquinho. Então, por muitas vezes e por várias situações, alguns sucos ou alguma luz acendeu para mim em determinado momento da minha vida e que eu precisei me mover para gerar algum comportamento. Então, por exemplo, isso aqui para mim é uma luz, entendeu? Isso aqui para mim é uma predição de recompensa, porque eu sei que, por exemplo, aqui eu tô falando com a câmera aqui na área comum do meu condomínio, tô apenas falando com a câmera, com o celular, ou seja, isso aqui para mim é uma luz. Então é uma predição de recompensa, que a recompensa mesmo vai vir quando vocês curtirem, quando vocês compartilharem, quando essa mensagem chegar para vocês e vocês, caramba, acendeu aqui uma luzinha
para mim agora, e agora eu entendi o que eu preciso fazer e o que eu preciso buscar para poder mudar. Tá entendendo o que acontece na prática na vida da gente? Então, por isso que eu pergunto para vocês, e eu encerro aqui, né? Poderia prolongar mais um pouquinho, mas quase ninguém assiste. Então, o que eu falo e o que eu pergunto para vocês é: qual é a sua luz? Tá entendendo? Então, qual é essa predição de recompensa que você precisa achar, que você precisa associar para poder executar o comportamento, para poder parar de executar um comportamento que está lhe fazendo mal e executar outro comportamento que lhe faz bem, que vai trazer uma coisa, que vai trazer uma recompensa muito melhor do que essa que está lhe prejudicando. Então, é importante a gente parar para pensar e ter isso conscientemente na cabeça. Então, eu acho que vocês já deviam ter escutado isso, ou vocês já deviam ter pensado isso, mas quando outra pessoa fala que é fora do seu contexto, você consegue parar um pouco mais para pensar. Então, que essa segunda-feira, que essa semana, você pare para pensar o que realmente lhe motiva, o porquê lhe motiva, qual é a predição de recompensa que acontece na sua vida e o que você está buscando na sua vida a curto, médio e longo prazo. Beleza, pessoal? Que vamos embora, que Deus abençoe todo mundo e um forte abraço.